Bom final de tarde a todos aqueles que estão nos assistindo aqui pelo Jornal Expresso, nós diretamente do estúdio Jornal Expresso. E hoje o nosso bate-papo, gente, é com o doutor médico veterinário Fernando Silveira de Oliveira, 31 anos, casado com a também veterinária Natália, pai do Miguel. Isso, exatamente. O Miguel tem 1 ano e 3. 1 ano e 3. 1 ano e 3 meses. E o Miguel vai ser palmeirense. Já estou profetizando aqui, gente, que o Miguel vai ser palmeirense. Né, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Marco? Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí pelo canal do Facebook do Jornal Expresso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nós que agradecemos. A população que agradece. Vai ser um prazer esclarecer o que eu puder de dúvida e o que eu souber orientar, eu vou orientar. Então, gente, a gente vai bater um papo aqui com o Fernando, principalmente sobre cães, gatos e outros animais, né? Os cuidados que a gente deve ter nesse momento, né? Todos os cuidados que são possíveis de ter aqui para a gente cuidar daqueles animaizinhos de estimação, né? Que quase toda família tem um, né, Fernando? Todo mundo tem um xodó na casa para cuidar, para trazer alegria. E hoje mudou bastante, né? Hoje mudou bastante, é isso aí. Bom, deixa eu agradecer, Fernando, antes da gente começar o nosso bate-papo, tem 2 parceiraços nossos aí que a gente vai agradecer, que são os parceiros que contribuem aqui com o nosso programa aqui no Jornal O Expresso de toda quarta-feira, né? Semana que vem, gente, já vou avisando, nós vamos entrevistar aqui uma mãe de criança que tem autismo para falar sobre esse tema também muito importante, né? Semana passada nós ouvimos um médico também muito interessante que falou sobre epilepsia, né? Dr. Lili Min, né? Deu uma aula aqui pra gente sobre como cuidar aí e sobre muitas informações importantes sobre epilepsia. Mas primeiro eu quero agradecer aqui o Bruno do Cimento. Não é isso, Tiaguinho? Palmeiras jogou ontem, Tiaguinho? Ganhou o Palmeiras de novo, meu? O Palmeiras ganhou de novo, viu, rapaz do céu? Que coisa. Eu prometi que não ia falar de futebol, porque o Fernando é São Paulino, ele tá meio assim, abalado, né? Ele foi convencido pelo avô dele, o Dr. Saul, fez ser São Paulino, né? Mas não vamos falar de futebol, né? Bom, vamos agradecer o Bruno do Cimento. Bruno do Cimento, Fernando, você que gosta de construir, eu sei que você gosta de construir, bastante, né? O seu pai também, o Pedrão lá, também gosta de construir, o Pedro Sérgio, né? Fala para ele procurar o Bruno do Cimento lá, cimento, argamassa, tudo material muito importante para a sua construção, você encontra ali no Bruno do Cimento, não é mesmo, Tiaguinho? Né? Os preços do Bruno do Cimento são preços muito bons e o Bruno do Cimento leva o nome de Capão Bonito, gente, para todo esse estado de São Paulo, né? Para o Paraná, para quase todo o Brasil, o Bruno do Cimento, produtos Votoran, né? Você pode procurar lá cimento, argamassa de assentamento rápido, né? E outros produtos essenciais para a sua construção. Você procura lá no Bruno do Cimento. Quero também agradecer aqui o pessoal do Laboratório Nomoto, do meu amigo Guilherme Nomoto. Guilherme, exímio nadador, né? E agora está comandando o mais novo laboratório de Capão Bonito, laboratório de análise, muito importante para que você que é médico veterinário, sabe a importância de exames, né, de laboratoriais, né? Exatamente. Para que o profissional médico possa fazer a avaliação correta, né? Exatamente. Então a gente que tem que cuidar da saúde, procure aí o Laboratório Nomoto. Eles são rápidos, trabalham com agilidade, bons preços, né? Para atender vocês, lá, o atendimento é nota 1000 lá do pessoal do Laboratório Nomoto, né? E é muito importante que você consiga e tenha o exame para levar para o seu profissional médico para que ele possa fazer o bom diagnóstico para a sua saúde estar em dia. Bom, aqui tem bastante gente entrando aqui, né? Olha, Nilceia Menezes, conhece a dona Nilceia Menezes? Conheço bastante. Mas olha aqui, ó, olha lá, ó. Ela tá falando aqui, você é São Paulino, mas o Miguel, seu filho, vai ser palmeirense, não vai ter escape não, hein? A torcida contra é alta. É grande, né? Bastante. Maravilha, muita gente elogiando você aqui. Olha, a Adriana, ser humano incrível, ótimo veterinário, assim como com a esposa, a Natália. A Natália é um doce, né? E vou falar um negócio pra você, desculpe, viu? O Miguel é a cara da Natália. Ah, mas isso não tem como negar. É a cara da Natália, eu carreguei a Natália no colo, eu posso dizer pra você que o Miguel é a cara da Natália. Mas vamos falar de pet, né?
Mudou muito, Fernando, ao longo dos anos aí, a relação que as pessoas passaram a ter no Brasil e no mundo com os animais, com os cães, gatos, principalmente cães e gatos? A relação entre ser humano e animais, ela vem sendo transformada desde a década de 70, né? Em 1979, a gente teve um Farm Council nos Estados Unidos, onde estabeleceram as 5 liberdades dos animais, né? Que essas liberdades são ser livre de medo, livre de doença, livre de fome, livre de sede, livre para manifestar o seu comportamento de maneira natural, né? Ele não ficar preso. Então, assim, desde a década de 70 a gente tem uma melhora. Só que a gente sabe que algumas coisas na prática, para elas entrarem em prática, né, demora um pouco mais. Então, o que mudou? A gente vê o pessoal mais antigo comentando, eu tenho um cachorrinho que ficava no fundo do quintal, ele durava em média de 8, 9 anos, e uma vez só que precisou no veterinário, ou nem ia no veterinário, né? A gente escuta o pessoal mais antigo falar. Só que hoje em dia a relação mudou. Por quê? Sim. Porque ele não é mais um pet apenas, né? Sim. Ele leva a nomenclatura pet, mas ele, é o que a gente sempre fala, ele faz parte da família. Sim. O animal hoje ele tem sido muito humanizado. Certo. Então ele faz parte do convívio social da casa, ele faz parte da estrutura emocional da casa. Então assim, você pode ver que o seu exemplo da Cláudia, quando tem os gatinhos. Quando ficam doentes, Nossa Senhora, a casa inteira fica comovida. Então, a casa inteira doente. Então para de trabalhar, leva no veterinário. Então os animais eles mudam a estrutura social de uma casa. É o que não acontecia antigamente, infelizmente. Sim. Então, hoje em dia, eles são tratados como filhos. E sempre vão ser tratados assim agora, né? Então, mudou bastante coisa. Mudou bastante ao longo dos anos. Isso também você acha que porque as famílias hoje estão menores? Tem muita gente morando sozinho, casais que não têm filho, casais com poucos filhos. Exatamente. Então, assim, grandes exemplos, né, que está acontecendo. A gente tem pessoas que moram sozinhas ou vão estudar fora, né? Saem da casa dos pais, vão estudar em outra cidade ou vão morar em outra cidade e precisam de ter um convívio de afeto. E então o animal ele é determinante nesse principal processo. E nesse caso a gente cita exemplos, né? Você comentou que semana que vem tem uma entrevista de uma mãe de uma criança no espectro autista. Certo. Então essa mãe tem trabalhos fantásticos tanto na USP em São Paulo quanto fora do Brasil de animais que ajudam essa criança a se socializar, que fazem com que essa criança entenda um pouco como é as relações afetivas do ser humano. Então o papel do animal hoje na sociedade ele é importantíssimo. Então o afeto que ele causa, que traz para o ser humano. E aí essas famílias menores... Elas estão colocando mais animais. Por quê? Justamente por isso. Elas ganham o número de familiares, aumentando o número de animais. Aumentando o número de animais. Eu falo isso porque a minha mãe ela teve 10 irmãos. Né? Nós somos em 5 filhos, né? E eu tive uma filha. Né? Exatamente. Então essa diminuição natural das famílias, né? Ampliou-se a possibilidade dos animais. Mas deixa eu perguntar um negocinho para você. Claro. Vamos lá, nós vamos falar um pouco de cachorro, depois nós vamos falar de gato. Se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, manda aqui pra gente, a gente vai perguntar aqui pro Fernandão aqui. Porque, se Deus quiser, vai virar permanência. Bom, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com cães? E fala também para mim um pouco desse momento de época de frio também. Perfeito, vamos lá. Vamos agora focar nos principais problemas que os cães têm. O principal método de prevenção hoje em dia contra doenças, Marco, assim, mais do que batido na mídia, mais do que dito em redes sociais, vacina. Tá? Vacinação são importantes, tá? Então, seja para ser humanos ou seja para animais, estar com a vacinação em dia é algo importante. Tá? O animal ele precisa estar com a sua vacinação em dia para que eu tenha um sistema imunológico bem desenvolvido e eu não fique à mercê de mutações de vírus, né? Então a gente tem vírus como o da parvovirose, a gente tem vírus como o da sinomose, o adenovírus, coronavírus canino. Então a gente tem alguns vírus que eles vão se mudando ao longo do tempo. Então eu preciso que esses animais estejam vacinados corretamente, com o protocolo de vacina em dia, para que não tenha esse problema. Quais cuidados que eu devo ter? Olha, o que eu recomendo é sempre assim, né? Cada pessoa, cada animalzinho,
aqui na cidade ou em qualquer outro lugar, ele tem o seu veterinário de confiança. Sim. Ele tem seu veterinário, que é o veterinário da família. E assim, uma medicina veterinária onde você integra, você pega o animal e integra na família, você entende a realidade daquela família, você entende como aquela família funciona, é algo importante. Por que é algo importante? Para você saber o quanto essa família ela vai dispor de tempo para cuidar daquele animalzinho e quais são as deficiências que aquela família tem em questão de horário, deficiência em questão de alimentação, Sim, tá? sim. Então, quais são os cuidados que eu tenho? Controlar a vacinação, controlar o excesso de alimentos nos animais, alguns alimentos que não são permitidos, tá? Sim. Uma coisa que acaba acontecendo muito, mas graças a Deus algumas pessoas já têm se conscientizado, a automedicação, né? Sim, Dar a sim. medicação para o animal sem recomendação Sim, veterinária. sim. Então isso é muito perigoso. Sim. Então, para que você tenha um animal com saúde em dia e qualidade, pelo menos 2 a 3 consultas, né, anuais Sim. de rotina para o seu Sim. animal, com exames e o controle dele, seria ideal para a gente manter a saúde dele em dia. Vacinação, você falou que é fundamental. Exato. Quais seriam as vacinas mais importantes, ou vamos dizer, aquelas que, essa aqui não pode deixar? Exatamente. Assim, as que são mais importantes, hoje eu elenco, assim, seriam a V10, que eles chamam contra as 10 doenças principais, né? E a raiva. Só que existem algumas que facilitam muito a vida e trazem muito bem-estar para o animal, como contra a traqueobronquite infecciosa e contra a giardia. São vacinas excelentes, que são, assim, muito recomendadas pelos veterinários, para a gente evitar problemas maiores para os animais. E essa não está junto nessa V10? Não. Essas outras, elas estão fora dessa. Fora da V10. A gente chama V10 por conta da Vanguard, é uma marca da Zoetis, é uma marca de uma empresa. Sim. Mas chama-se Dectopla, né? Contra 10 doenças. Tá. E o poder público, ele fornece o da raiva? Então, o poder público fornecia o da raiva, o Estado fornecia o da raiva, se eu não me engano, até esse ano. Sei. Esse ano em diante já não existe mais a vacinação. O poder do Estado não... exatamente. O governo do Estado não vai fornecer de raiva? Não fornece mais a raiva. Mas então, essa do governo do Estado? Maravilha. Então o governo do Estado não vai fornecer de raiva? Não vamos ter a tradicional vacinação de raiva? Até porque eles elencaram, mostrando, né, que a gente não tem mais casos de raiva canina aqui no estado. Então, graças a Deus, a gente tem um controle muito bem feito ao longo dos anos e agora... Mas diga uma coisa, se parar de dar vacinação de raiva, não corre o risco de voltar? Aí as autoridades precisam fazer um levantamento para a gente saber... Que a vacinação de raiva é anual. Isso, exatamente, uma dose anual. É uma dose anual. Isso, toda dose. Essas vacinas que você está me falando, a V10 e essas outras duas, também é anual ou é uma vacina... Vamos lá. Como é que funciona o início da vacinação dos animais? Tá? A primeira dose de vacina a gente recomenda com 6 semanas de vida, 45 dias. E intervalado em doses. Cada animal vai ter um protocolo de vacina diferente. Exemplo, tem veterinários que usam 4 doses, tem veterinários que usam 3 doses, né? Então, assim, vamos elencar. Com 45 dias, uma dose da Dectopla. Passado mais 21 dias, a segunda dose. Mais 21 dias, a terceira dose. Então, 6 semanas, 12 semanas, tá? 6, 9 e 12 semanas. E, após terminar o protocolo da Dectopla, a gente entra com a vacina da raiva. E junto, nesse período, a gente entra com a vacina 2 doses da giardia. Então, e da traqueobronquite infecciosa, né? Que é contra essa doença que a gente chama comumente de gripe canina. A bronquite é uma dose só, depois não precisa dar mais? Não, todo ano tem todas as vacinas, todas essas vacinas que eu estou te falando, elas precisam de reforços anuais. Isso, exatamente. Reforços anuais. Exatamente. Certo. Não é que nem, por exemplo, você toma uma vacina aí e depois... Não. Assim, é parecido com a vacinação humana, mas na questão do reforço, ela não é parecido com a humana, tá? Então ela tem que ser anual. Todo ano, certinho na data. Tá. Diga uma coisa para mim. Alimentação aí dos cães, né? Então, pelo menos a gente estamos falando primeiro de cães, depois nós vamos falar de gato, porque eu também tenho cachorro, tenho 2 cachorros lá no hotel que a gente adotou e já tive cachorro em casa, também tenho gato, né? Diga para mim, cães, alimentação, o que você recomenda aí com relação à alimentação dos cães? Vamos lá, Marco. Então, assim, a alimentação de cães, ela é um processo muito grande agora. A gente tem grandes indústrias e grandes profissionais fazendo o trabalho de melhora da qualidade nutricional, porque assim, como a gente sabe, Hipócrates diz, né, que o meu alimento seja o meu remédio, né, e o meu remédio seja o meu alimento.
O que isso quer dizer? Se eu tenho uma alimentação controlada, uma alimentação bem feita e balanceada, vários problemas de saúde que o animal desenvolve ao longo da vida podem ser minimizados. Certo. Vou dar um exemplo bem simples e rápido. O sódio em relação a problemas cardíacos. Certo. Se eu tenho um aumento de sódio na ração ou na alimentação do animal, consequentemente eu vou ter um problema ao longo da vida, Sim. problema renal e problema cardíaco. Certo. Então, o que eu recomendo? Sempre rações de boa qualidade, certo. feitas por empresas conceituadas, né? E, acima de tudo, a gente ter a noção do seguinte, gente. Eu sei que uma onda muito grande, chamada humanização animal, ela veio, só que a gente tem que entender o seguinte. Por mais que eles sejam membros da nossa família, eles não são seres humanos. Então, comida. Exatamente. Então, comida eu não recomendo. Certo. Alguém pode perguntar, mas doutor, tem uma alimentação natural sendo feita? Sim, existe agora um ramo na medicina veterinária, a nutrição, onde a gente trabalha com alimentação natural. Certo. Quem está apto a fazer isso? Um especialista em nutrição animal e um médico veterinário de confiança. Sim. Porque junto eles vão colocar a demanda energética do seu animal, a demanda que ele precisa daquele alimento e vão mostrar um cardápio para você. Assim como uma nutricionista humana faz, eles vão fazer com os animais, para que não falte nenhum nutriente. E aquilo que falta, complementa com vitamina. Agora, tem aquele animal, aquele cachorro, que é acostumado a comer a comida humana e não come ração. Isso acontece? Acontece bastante. Por que isso acontece? Algumas pessoas, elas, graças a Deus isso está bem difundido hoje, resgatam animais de rua. Sim. Esse animal nasceu na rua, ele vive na rua, ele só come o que ele achou na rua para sobreviver. Sim. Aí você tira ele do convívio da rua, passou ele no veterinário, fez tudo que precisa ser feito, vermifugou, castrou, cuidou desse animal. Chegou num determinado momento, você chega, eu dou ração para ele, ele não come, mas o que eu estou cozinhando na minha cozinha, ele quer comer. O que eu faço nesse caso? Então você procura o veterinário da sua confiança e vocês começam a fazer uma transição da retirada, exatamente, a retirada do alimento e colocar o alimento de o ideal é ração. Exatamente. Outra coisa, aquelas rações que o pessoal vende solto também, sendo de boa qualidade, não tem problema nenhum. Tudo que for feito com controle, higiene, tudo que eles puderem fazer na melhor qualidade possível, isso é excelente. Tá, tem uma pergunta aqui, vamos atender? Vamos, claro. A Liliane Oliveira. Gostaria de saber até quantos meses pode dar aquelas 3 doses de início, porque o meu cachorro está com 6 meses, já não consegui dar antes, devido a outros medicamentos que ele tomava. E aí? Então vamos lá. O que eu recomendo nesse caso, Liliane? Como o seu animal ele não fez o protocolo inicial, eu não vou entrar aqui em termos muito técnicos explicando para vocês sobre imunidade ativa, imunidade adquirida. Eu recomendo que você faça, mesmo que já tenha passado o prazo, você faça as 3 doses de início. Por quê? Sim. Porque você está mostrando, eu posso dar o exemplo do humano do coronavírus. Sim. Você está suplementando esses animais com doses vacinais no sistema imunológico dele, mesmo já tendo passado a idade dele. Então você pode fazer o protocolo mesmo que já tenha passado a idade. Muito elogio para você aqui, viu? Obrigado. Fernandão, vamos lá. Nós falamos aí da alimentação, né? Certo. Diga uma coisa pra mim, Cães. Eu tarde de banho, Pacão. Banho. Em verão e frio. Fala dos dois. Eu sei que no frio tá difícil até pra nós tomar banho, né? Exatamente. Mas como é que tá? Vamos lá. Como é que funciona a questão do banho, Marco? A gente tem que entender o seguinte. O banho no animal, ele se tornou um bem-estar. Certo. Então isso já é um critério. Sim. Quase que se tornou obrigatório. Sim. Por quê? Porque tem animais que eles têm com o passar dos anos a gente teve um refinamento das raças, certo? Então tem raças com pelo curto, raças com pelo longo. Um exemplo, um Golden Retriever, um Labrador, ele tem um pelo totalmente diferente de um Pinscher, de um Bulldog. Por quê? São pelos em tamanhos e grossuras. E aí varia a quantidade de banho nele. Exatamente. Por que varia? Porque se você pegar um animal de um pelo longo, que tem uma densidade de pelo muito grande, aquele pelo lá embaixo, que fica bem no folículo plus, ele fica úmido. Tá. Então o que acontece? Eu começo a ter problemas dermatológicos por conta do excesso do banho. Então assim, vamos lembrar que o equilíbrio sempre é algo ideal. Sim. Os excessos não são necessários. Entendeu? Agora diga uma coisa para mim. Aí você pode falar, um banho cada 15 dias, um banho por semana. Isso quem vai determinar são 2 pessoas. O proprietário do animal e
o veterinário responsável. Por que eu digo isso? Porque quando a gente mantém uma relação com o veterinário, ele sabe o que aquele animal consegue fazer. Esse tipo de pelagem dele não pode tantos banhos semanais. Esse tipo de pelagem já pode. Certo. Por quê? Porque na pelagem do animal fica sujeira, foligens, poeira. Então a gente acaba tendo um problema de saúde por conta disso. Tá bom. Tem outra pergunta aqui. Pode fazer? Pode, claro. O Paulo Sérgio quer saber. Boa noite. Gostaria de saber qual a diferença da vacina V10 e V12. Esse o doutor vai responder. Vamos lá. A V12, na verdade, assim, como eu acabei de explicar, são marcas diferentes. A V12, eles chamam de V12, mas ela tem uma nomenclatura errada. Sim. São laboratórios que disponibilizam dentro daquele frasco vacinal mais cepas de outras doenças que têm que ser inoculadas. Sim. A Vanguard que a gente trabalha, ela é a déctupla, é o protocolo mais indicado. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui é o que eu pratico, e não aquilo que é a regra. Sim. Tem profissionais que podem trabalhar com essa? V12 pode. Cada laboratório, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. Então, eu trabalho com a déctupla. A V10. Isso, e tem gente que trabalha com a V12 também não tem problema nenhum. Tem gente que trabalha com a V8 que também não tem problema nenhum. Cada um tem o seu protocolo de vacina. Tá, vamos lá. O maior sufoco, Fernando, é quando uma família perde seu animalzinho de estimação. Exatamente. Esse é um sufoco medonho, né? Porque se tem criança... Não, pode ser criança, adulto, qualquer um. Exatamente. Qual é o cuidado que a gente deve ter para identificar esse animal de estimação, caso eles fujam? Quais são as recomendações, desde a mais cara que tem até a mais simples que você recomendaria? Vamos lá. Menos custo aí. Isso. Primeira coisa, é algo muito duro de dizer e difícil de algumas pessoas entenderem. Mas eu vou dizer. Infelizmente, gente, o animal dentro da nossa casa é responsabilidade nossa. O nosso animal, para ter acesso à rua, ele precisa estar acompanhado. Certo. Infelizmente, existem pesquisas, dados, né, de empresas, grandes empresas brasileiras e de faculdades brasileiras, que vão dar um exemplo dos gatos. Gatos são os maiores animais com acesso à rua do que os cães, certo? Sim. Perfeito. Porque ele foge pelo telhado, ele sobe um muro, ele vai para outra casa, vai para o vizinho. Existem estimativas de vida de animais de rua, de gatos que moram na sua casa e têm acesso à rua, de expectativa de 4 anos, 3 anos. De 3 anos, 4 anos. Sim. Ele não chega a fazer nem 5 anos. Sim. Então isso, óbvio que é uma estimativa, né? Algumas pessoas falam, eu tenho gato que sai toda noite e volta. Só que para que correr esse risco? Então vamos tentar. Vamos usar de arma. Qual que eu posso trabalhar para eu controlar esse acesso? Em gatos, existem hoje inúmeras ferramentas para controle do muro, controle de telhado e tal. E se eu perder esse gato, o que eu faço? Hoje em dia, existem, em qualquer desses sites, né, mais de comércio e venda pela internet, coleiras onde você pode colocar um rastreadorzinho GPS. Certo. Você baixa um aplicativo no celular, rastreia o animal, você vai descobrir onde ele está. Isso existe desde valor bem mais baixo até valores mais caros. Certo. Que beiram 400, 500 reais cada tagzinha que a gente chama. Certo. São coleirinhas que tem um rastreador. Isso, exatamente, com um rastreador. Certo. Como engata é um pouquinho mais difícil, eu recomendo a gente cercar a casa ou fazer artifícios. Tem gato que não aceita coleira, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pense sempre assim. O instinto do gato, Marco, ele é caçar. Certo. Não sei se você sabe, o gato, na pata que ele pisa a pata da frente, ele pisa de trás. Então ele mantém sempre um alinhado. Às vezes a pessoa vai lá e coloca um guiso naquela coleirinha. Isso atrapalha o desenvolvimento e o comportamento dele. Por quê? O gato, mesmo que ele não casse um rato, uma barata, um passarinho para comer, ele caça aquilo para manter o instinto dele ativo. Sim. Aí a pessoa vai e coloca uma coleira que faz barulho, a hora que ele vai conseguir caçar, o que acontece? Faz barulho, espanta a presa dele. Espanta a presa dele. Então, gato você não deve colocar uma coleirinha. Cachorro também não? Se não, cachorro é excelente sempre para identificação. Certo. Colocar uma coleira, colocar na coleira o telefone do proprietário, colocar o endereço desse tutor, onde a gente pode encontrar. Porque no do cachorro. Exatamente. No gato, se você conseguir. Se você conseguir, não tem problema nenhum. Como eu posso te dizer, cada animal se adequa do jeito. Tem gato que não vai aceitar coleira, mas tem gato que aceita muito bem e não faz mal nenhum. Tem gato que não vai caçar, que não quer saber de sair da casa, só dorme. Pode colocar a coleira, não tem problema nenhum. Tá, então vamos lá. A mais barata das sugestões, Fernando, é você comprar uma coleirinha e escrever o nome do proprietário. Proprietário Fernando, proprietário Marco, telefone tal. Entra em contato. Entra em contato e devolva meu animal. Meu gato. Então é isso aí. Então vamos lá.
Vamos lá. Bom, isso aqui para evitar que fujam, né? E você disse aí um negócio muito interessante. O animal que vive na rua, que você vive na casa, ele é da sua casa, mas você deixa ele ser na rua, a expectativa de vida dele é muito menor. Ele abaixa. Por que ele abaixa? Vou te dar um exemplo. Por que na quarentena foi recomendado para nós, fique em casa? Certo. Exposição a vírus. Sim. Exatamente a mesma coisa. Certo. O animal errante, infelizmente, a gente sabe que tem muitos animais de rua. Sim. Seja em qualquer lugar do mundo, isso é uma realidade. Ele vai estar predisposto a adquirir mais doenças. Quando a gente vai para nossa casa, a gente também leva doenças no sapato, na nossa roupa. Então, quando a gente expõe ele menos na rua, a gente tem menos risco dele adquirir doenças. E animais, infelizmente, se assustam com farol de carro, barulhos altos, né? Tem alguns animais que fogem de casa por conta de barulho de rojão. Certo. Exatamente. Então, eles ficam assustados, saem nervosos. Então, o que acontece com o animal andando nervoso para a rua? O risco de ser atropelado é altíssimo. Então, por isso que a gente evita essa exposição à rua. Tem um animal que é estressado, que ele é assim, fica estressado, por exemplo, uma família está acostumada a mas vai viajar ou sai de casa e deixa o animal na casa, ele fica estressado? Com certeza. Então vamos lá. Isso é um outro ramo da medicina agora que a gente está estudando, que são doenças manifestadas em humanos que estão se manifestando em animais. Existe uma doença chamada síndrome da ansiedade por separação. Sim. Tá? Quando a gente diz a palavra síndrome, marca um conjunto de sintomas, certo? O que isso quer dizer? Animais que quando o proprietário está na casa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele tá dormindo no seu pé, ele foi tomar a aguinha dele, ele deu a voltinha no quintal, voltou para dentro da casa e não aconteceu nada. Você sai para trabalhar, ou ele destrói um chinelo, ou ele destruiu a porta da sua casa, ou ele derrubou a televisão, ou ele fez... Comeu a cadeira. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Por quê? Ele está manifestando de maneira agressiva... Uma contrariedade de ficar sozinho. Exatamente, perfeito, você entendeu. Então essa contrariedade faz com que o animal fique extremamente ansioso e estressado. Isso vai desenvolvendo nele alguns problemas. Existem animais que eu atendo que eles precisam tomar ansiolíticos indicados porque eles se mutilam. Eles mordem a própria pata, eles se machucam. Por quê? Porque é uma maneira deles extravasarem esse estresse e essa ansiedade. Muito bem. Nós falamos de cão agora, nós vamos falar de gato. Vamos lá. Certo. Bom, podemos dar banho em gatos? Vamos lá. Tudo, como eu estou falando, quase tudo isso, é relativo. Por quê? Existem gatos que não são acostumados. Então vamos supor, você foi lá no gatilzinho da sua cidade, ou você tem uma vizinha que está doando um animalzinho e fala, eu quero adotar ele. Pega o animalzinho, nunca viu água na vida, e tenta dar um banho nele. Ele ficou extremamente estressado, arranhou todo mundo na casa, machucou todo mundo. Então, ficou bravo, bicho. Ficou bravo. Quando você já pega um animal adulto, isso já é mais perigoso. Porque um gato adulto ele pode machucar bem profundo. Bem. Se você pegar um filhote, desde que a vacinação dele esteja em dia, os protocolos de saúde dele estejam bem, você pode iniciar um processo de banho. Com que você pode me perguntar assim, Fernando, com que intervalos esses banhos? Tudo vai ficar a seu critério. O quanto esse animal tem o pelo longo, pelo curto, tudo isso fica a critério do proprietário. Se você acostumar um gatinho filhote desde você tomar banho, ele vai tomar banho a vida inteira e não vai dar problema nenhum. Só que tem pessoas que nunca deram banho no gato, querem começar a dar banho e estressam esse animal. Então isso não é recomendado. Não é recomendável. Tudo você tem que fazer devagar e com calma. Principalmente no gato já de uma certa idade. Então, exatamente. Então, ó, pode até dar banho, mas se ele foi acostumado, viu, gente? Perguntaram aqui para mim, pode até dar banho, mas foi acostumado. Quais as principais doenças em gatos e como evitá-las? Se é possível. Principais doenças. Clamidiose, né? A gente pode ter a rinotraqueite, que é uma gripe que dá nos gatos, FIV, a FeLV, tá? São doenças que esses animais eles adquirem, né? Através de patógenos que eles são expostos. Certo. Algumas doenças a gente evita como? Fazendo o uso da vacina. No caso dos felinos, a gente não tem a déctupla, né? Só que a gente tem a quíntupla, tá? Então, uma V5. Tripla, isso. Tripla, a quádrupla e a quíntupla. São as vacinas, tá? Também todo ano? Todo ano, o mesmo protocolo. Mesma coisa em cães, a gente usa em gatos. A diferença que a quíntupla
que a gente usa em felinos, ela tem a inoculação da felve. Então, a gente usa que é a leucemia felina. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse protocolo de vacinação, essa vermifugação desse animal, né, em gatos, ele é um pouquinho diferente do que em cães, tá? Sim. Eu recomendo, em cães a gente não falou sobre vermifugação, mas puxando um gancho, em vermifugações em cães eu recomendo o seguinte, com 15 dias de vida, uma dose, com 30 dias de vida, a segunda dose, e até completar 6 meses, uma dose por mês. Certo? A partir dos 6 meses, uma dose a cada 4 meses é satisfatório. Em gatos, eu recomendo uma dose a cada 3 meses. Tá? No mesmo início igual dos cães, mas em gato, uma dose a cada 3 meses. Cada 3 meses. Vermifugar. Exatamente. Isso é importante. Muito importante porque, assim, vamos colocar sempre em pauta o seguinte, Marco. A prevenção é muito melhor do que o tratamento. Sai bem mais barato do que o tratamento. Por quê? Porque a prevenção vai evitar que o meu animal seja disposto a outras doenças. Porque, assim... Algumas pessoas que podem estar nos vendo, elas aconteceu o seguinte. Eu tenho um animalzinho que foi internado e passou mal por um motivo. Sim. O veterinário que está acompanhando ele vai lá, junto com esse problema inicial, descobriu outra doença. Sim. Que desencadeou com o quê? Com a baixa da imunidade daquele animal. Sim. Então ele tinha uma doença incubada, sim, o animal passou mal, aquela doença se manifestou. Entendi. Então a gente... A vermifugação... Vermífugo, eles são comprimidos ou tem o... Hoje a gente tem comprimidos, né? Para filhotes a gente tem em líquido. Sim. E alguma empresa lançou agora recentemente ele em spot on. Você pinga na costa do animal, né? O vermífugo, e ele absorve o vermífugo pela pele. Tá. Então tem alternativa. Meu gato, meu cachorro não toma de jeito nenhum. Tem que dar com carne, fazer um bolinho de carne. Exatamente. Não, vamos dar de Você lombar. pode usar do artifício que for, né? Uma recomendação que eu dou para as pessoas, né? Alguns clientes meus me perguntam sempre isso. Doutor, eu posso macerar o comprimido, diluir em água e colocar numa seringa? Não faça isso, porque você está diluindo a medicação. Sim. Certo? Então, se você perguntar para o seu veterinário, vai ter uma versão líquida daquilo? Sim. Então, opte pela versão líquida. Se o seu animal... Mas não moeu o comprimido, não dá. Não faça isso. Certo. Se a indústria preparou daquela maneira, segue o que a indústria fez, porque eles não vão errar. Mas só tem comprimido e não tem líquido, o que eu faço? Aí você pode procurar o seu veterinário, pedir uma recomendação de uma farmácia de manipulação, e a farmácia de manipulação dentro do ambiente controlado, ela vai diluir aquilo e para manter a dose original. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. A Armanda Jolie, quando fica longe do tutor, chega a ter convulsões. Certo. Isso aí acho que é um caso aqui que... Bom, as principais doenças como evitadas, né? E a alimentação adequada para gato? Ração também? Mesma coisa, vamos lá. Uma questão que surgiu aqui também, perguntando a respeito de ração de gato e ração de cachorro. Sim. Quantas pessoas têm aquele negócio? Eu tenho um animalzinho, um cachorro, que come ração do meu gato. E tem um gato que come a ração do meu cachorro. Rapaz, é verdade mesmo. Exatamente. Já aconteceu comigo. Como é que é esse negócio? Explica pra nós. Por que eu não posso ter isso, não pode acontecer isso? Se eu deixar o meu gato só se alimentar da ração do meu cachorro, eu tenho um problema no seguinte. Existe uma substância que é essencial para a vida cardíaca e dos olhos do gato, chamada taurina. Que na ração do gato é muito enriquecida e faz muito bem para eles. E a porcentagem de proteína da ração de gato, ela é muito maior do que a parte de proteína da ração de cachorro, para funcionamento dos órgãos. Se eu pego um alimento voltado específico para gato e faço só para um cachorro e vice-versa, eu começo a desencadear problemas nutricionais. Então o gato apresenta problemas por falta de alguns nutrientes e o cachorro apresenta problemas por excesso. Por excesso de alguns nutrientes. Exatamente, da proteína. Então você não deve deixar um comer a ração do outro. O máximo que você conseguir fazer, que eu sei que na realidade às vezes não acontece. Não consegue. O máximo não consegue, né? Tem hora que não consegue. Não consegue. O máximo que conseguir ser feito já está de bom tamanho. Exemplo, a mesma coisa eu digo para as pessoas. Ração de filhote é para filhote, animais em fase infantil. A ração para animais adultos é para animal adulto. A ração para animal sênior é para animal sênior. Exemplo. Sênior quer dizer já velhinho. Exato, acima de 7 anos. Acima de 7 anos. Vamos lá.
Por que que isso acontece? Eu não posso pegar a ração de um filhote e dar para o meu cachorro que já tem 10 anos. Porque a porcentagem de proteína que tem nessa ração vai prejudicar a função renal do meu cachorro. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então eu vou ter um probleminha Problema renal com ele. Exatamente. Certo. Por isso que as rações elas são balanceadas para cada fase da vida do animal. Então por isso que eu bato no tecla, foge do alimento, comida natural e tenta dar uma ração. Tá, agora diga uma outra coisa para mim. E aí, quando você tem um cachorro velhinho e um novinho? Isso. E aí um quer comer a ração do outro, porque parece que o velho quer comer do novinho e o novinho quer comer do velho. Exatamente. E com certeza isso vai acontecer em qualquer caso. O animal fica atraído por isso? Parece incrível, né? O filhote não quer comer o dele, quer comer o do velho e o velhinho quer comer do novo. Isso vai acontecer. Acontece por quê? Pela atratividade. O filhote, ele tem curiosidade por tudo, por todos os cheiros, por tudo que é novo. E o cachorro mais velho, ele tem a noção que aquela ração que ele está sentindo o cheiro do filhote é extremamente rica e nutritiva. Então ele vai querer comer aquilo. Então isso é normal acontecer. O que eu recomendo? Manejo de alimentação. Pôs o alimento para o cãozinho mais idoso, deixa ele comer sozinho, separa o novo. Certo. O que sobrou na vasilha, você retira e não deixa à vontade. Certo. Mesma coisa com o cachorro novo. Deixou ele comer aquela ração, tira e deixa ele só se alimentar no momento que você colocou. E a quantidade de ração? Porque tem gente que deixa o pote cheio e ele come à vontade. O que acontece? Ele vai ficar fortinho, esse animal? Exatamente, ele vai passar do peso, ele vai ter problemas, principalmente digestivos. Animal que fica o dia todo se alimentando, comendo, ele pode ter alguns problemas, como refluxo gástrico. Ele vai apresentar isso. Como eu resolvo isso? Atrás do saco de ração que a gente compra, tem a idade, o peso do seu animal e a quantidade que ele tem que comer. Vamos supor um animalzinho de 7 quilos que vai comer aí 100 gramas a 130 gramas de ração de uma marca específica, que muda isso de marca para marca. Você vai distribuir isso no mínimo 2 vezes ao dia e no máximo 4 vezes ao dia. Então vamos dividir isso em 2 vezes ao dia, 50 gramas de manhã, 50 gramas à tarde. Não é pouco para ele, não é o suficiente. O que está no saco existem inúmeros profissionais qualificadíssimos por trás daquela ração. Certo. Que sabe que se ele ingerir 50 gramas de manhã e 50 gramas à tarde é o suficiente. É o suficiente. Exato. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso, porque aquilo é os níveis de garantia. Que você não fique preocupado que você acha que não está dando de comer pro bichinho. Não. Deixa eu perguntar um negócio. O que aconteceu comigo? Ele puxou a orelha minha, viu, gente? Puxou. Pode dar leite para gato? Que história é essa? Você está desmistificando. Hoje a gente acha que gatinho tem que tomar leitinho. Conte para nós, explica para mim. Vamos lá, gente. Deixa eu só concluir aqui. É que a minha filha achou um gatinho, ela mora em Campinas, achou um gatinho lá em Campinas e trouxe para casa para a gente cuidar. E eu levei no Fernando lá, que o gatinho não estava muito bom, e falei, eu dei leite para ele. Disse, Marco, por que você fez isso? Mas explica para nós o leite para gato aí. Vamos lá. Todos os animais, né, os mamíferos, eles produzem um leite específico para aquela espécie. Certo. Então vamos dar um exemplo do que aconteceu com você, Marco. Vou usar você de exemplo agora. Use eu de exemplo. Você deu leite de vaca. Sim. Você deu leite de vaca, que é um herbívoro, para um gatinho, que é um carnívoro. Então as concentrações de nutrientes do leite da vaca são feitas para o bezerro. Certo. E você tem uma enzima muito grande dentro do intestino de alguns animais que chama-se a lactase, que destrói a lactose. O gato tem essa enzima quando o filhote ele tem. Sim. Se eu fizer o leite de vaca em gatinho, eu posso? Não posso. Porque vai causar diarreia vai causar desidratação. Desidratação, a morte, certo? Então, o que eu recomendo? Aconteceu de eu achar um gatinho filhote, ele não tá tomando, não come ainda, ele não consegue ingerir ração e ele precisa tomar leite. Você vai comprar, a gente chama de sucedâneo, tá? É um leite, um preparado farmacológico, né, feito por uma empresa, que ela tem ele em pó, que é exatamente todos os nutrientes que aquele animal precisa. E você vai fazer na dose que tiver na bula daquele leite. Posso dar uma mistura que eu vi na internet? Evite. Procure um veterinário de confiança. Faça o melhor. Porque às vezes, gente, nem tudo que está na internet é verdade. Sim. Tá? Então, a pessoa usa uma experiência que deu certo para ela e quer usar isso como regra. E não é assim que funciona. Por que eu não posso dar leite para gato, Marco? Lactose.
excesso dessa lactose, tá bom? Então eu não posso nem usar... para gato velho mesmo, tu põe no pires pro gato velho, nada. Pior ainda, porque ele perdeu as enzimas, já não tem mais enzima lactase dentro do Então pior ainda. Não faz. A gente tem uma imagem muito dos desenhos, que é o gatinho tomando leite e o cachorro comendo um osso. Sim. O osso para cachorro também faz muito mal. Por quê? Ele pode lascar, pode dar uma perfuração intestinal. Então eu tenho algumas complicações. Então, duas coisas que você quer desmistificar. Que tem nos desenhinhos animados da minha época aí. Nada de leitinho pagado e nada de osso para cachorro. Vamos evitar, por favor, que você vai preservar muita vida. Não é para limpar o dente do cachorro, nada, bobagem. Para limpar o dente do cachorro, existe um procedimento veterinário, do seu veterinário de confiança, que ele vai fazer essa limpeza e vai retirar todos esses resíduos de maneira clínica, tá? Então tá bom. Então, nada da gente Sim. Existem petiscos que são adjuvantes, né, para limpeza de tártaro. Isso é válido? É muito válido, né? Óbvio que a gente consegue, mas nada como um profissional, né, da sua adequado, da confiança para fazer isso. Célio de Mello tá falando que se você é garoto, nota 1000. Aí chamou você de garoto. Tá bom, já tá com 31 anos. Tá ótimo, garoto, obrigado, Célio. Obrigado, né? Vamos lá. Alimentação adequada. Você quer colocar alguma coisa que a gente esqueceu aí, Fernando? Vamos lá. Eu vou mais uma orientação do que apenas uma informação. Hoje aconteceu um grande colega meu, o Dr. Diego, ele mandou um vídeo para mim que ele foi sair hoje de manhã para trabalhar. Antes de dar a partida, ele ouviu um barulho estranho dentro do capô do carro. À noite fez frio, ele abriu o capô do carro dele, o que tinha preso lá dentro? Um gato. Então, por favor, pessoal, antes de sair em dia muito frio, inclusive se você tem gato na casa, dá uma conferidinha embaixo do carro, olha dentro do capô. Por quê? Porque eles procuram um lugar quente para se esquentar. Você chega agora às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você chegou do seu trabalho, o motor do seu carro está quente e a temperatura baixou. E ele vai ficar em cima do motor do carro. Exato. Em casa acontece isso, viu, Cláudia? Olha lá, vou falar para minha esposa porque acontece isso aí com a gente. Dá uma verificadinha, principalmente nessas noites de frio. Dá uma verificadinha dentro do motor. Corre o risco de você ativar gato. o motor. Exatamente, gato. Cachorro não? Cachorro acontece muito, principalmente no período noturno, ele se esconder embaixo do carro. Um cachorro menor, ele se esconde embaixo do carro. Certo. Eles procuram um local parecido uma toca, entre aspas, para se esconder. Para se sentir protegido. Isso. Vai sair de casa, dá uma conferidinha embaixo. Puxa, coloca ele lá dentro de casa, fecha ele e não deixa ele. E o gato chega a entrar no motor. Com certeza. Exatamente. Chega a entrar no motor. Então, antes de sair, você que tem gato em casa, verifica se o gato está ou na caminha dele ou no lugar dele. Exatamente. E o gato, ele gosta de ficar sempre no mesmo lugar? Como é que é? Vamos lá. O gato, ele é um animal, assim como os grandes felinos, ele é um animal extremamente territorialista. Então ele tem um espectro de caça dele ali é muito grande. Sim. Não é que ele gosta de ficar naquele mesmo lugar. Você pode ver que ele vai andando pelo muro fazendo xixi para demarcar o território dele. Tanto fêmea como macho? Tanto fêmea quanto macho. Mais os machos, pela dominância, do que a fêmea, tá? Sim. A fêmea ela vai ser um pouco mais reclusa do que o macho. Sim. Mas também a época do cio ela vai sair para fora e ela vai procurar expandir esse território. Certo. E isso aí vai acontecer. Faz xixi no entorno. Exatamente. Então, que é o território dela. Exatamente. Então assim, ele é extremamente territorialista. Mas tem um mito também que diz que o gato não gosta das pessoas, ele gosta da casa. Sim. Isso é mito também. Ele é extremamente sociável, o gato. Ele gosta, sim, das pessoas que estão dentro da casa. Certo. Ele sente falta, tá? Certo. Infelizmente, um paciente meu, um tutor de um animalzinho, veio a óbito no período da Covid e o gatinho dele acabou vindo a óbito em outra cidade, porque os parentes levaram. Sim. De saudade. De saudade. O gato sente saudade. Isso, ele sente. Tanto o gato quanto o cachorro ele vai sofrer com esse problema. Chega gato que chega a caçar e tem ração do caça e leva a caça pro dono. Perfeita colocação. Se o seu gato fez isso para você, ele foi lá, ele trouxe esse brinde para você, um ratinho, um rato vivo, um morcego, um passarinho, uma barata, ele na cabeça dele você é extremamente incompetente para caçar, então ele acha que você não se alimenta. Certo. Então ele leva esse mimo para você. Tem ele gato, tá cuidando de você. Ele tá cuidando de você. E tem gato que faz isso porque ele gosta, é só um agrado. Sim. Mas 90% das vezes ele faz isso. Ele faz isso mesmo? Faz mesmo. Então quando ela tem um gato na sua casa e ele levar lá um ratinho para você, um passarinho para você, não fique bravo, ele tá sendo carinhoso com você. Ele fala assim, você não tem capacidade para caçar, eu tô te alimentando. Eu tô cuidando de você. Gata de 3 cores é fêmea?
Estou perguntando aqui. Nem sempre tem essa questão. Sim. O que acontece? A gente tem alguns problemas, as pessoas dizem isso sobre heterocromia, problemas de cromossomos. Gato de 3 cores é sempre fêmea, gato que tem um olho de cada cor ou é albino, é surdo, isso são problemas genéticos, são coisas genéticas. Não dá para eu determinar 100%, porque eu preciso fazer um levantamento mundial para saber se isso. Então, para isso, eu preciso de um experimento. Então, eu não posso afirmar para você que gata de 3 cores é sempre gata fêmea. Certo, entendeu? Muito bem. Aqui a Maria está perguntando aqui, e quando o cachorro faz isso de entrar no motor do carro, ele está procurando uma toca também? Com certeza. Ele está procurando um abrigo. Um abrigo. Isso. O que acontece muito, né, Marco? Infelizmente, alguns animais eles são muito sensíveis a barulhos altos, a estampidos, a algumas, seja rojões, sejam barulhos de carro, e eles se assustam. Certo. Então eles procuram um abrigo onde eles se sintam protegidos de todos os lados. Então o que acontece? Cachorro vai acabar fazendo isso? Vai. O gato faz isso por um abrigo, por uma comodidade. O cachorro, isso. O gato gosta de coisa quente. Exatamente. O cachorro para ter uma proteção. Uma proteção. Exatamente. Então essa é a diferença. Mais pelo susto, isso. Mas então é o seguinte, o mesmo cuidado que a gente falou aqui para gato, viu, Marina? Tem que ter com o cachorro também. Se você tem na casa, você vai sair com o seu carro, dá uma olhadinha. Eu faço isso, minha gata está em tal lugar, então eu vou lá, meu cachorro está em tal lugar, então eu vou sair com o carro. Exatamente. Né, para evitar de a gente ter um problema maior, né, e mais grave. Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Perfeito. Fernando. Quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, está tudo tranquilo. As orientações as básicas são mais ou menos essas. Primeira coisa, mantenha sempre uma relação com o seu médico veterinário. Sim. Procure sempre o veterinário de confiança. Busque sempre ele para te esclarecer, né? A gente tem profissionais qualificadíssimos na cidade aqui. Eles vão te esclarecer, vão tirar as suas dúvidas. Não faça nada para o seu animalzinho sem consultar o profissional que estudou anos para cuidar daquilo. Certo. Então, às vezes, a gente sabe que muitas pessoas podem bater na tecla o custo de uma consulta veterinária, problema por acesso a medicamentos, mas tenta minimizar isso, tenta correr atrás disso, fazendo sempre a prevenção. Porque o tratamento ele sempre vai ser caro. Certo. Então, a prevenção, como também para o ser humano, né? Mesma coisa. Se você faz a prevenção, o seu risco gente, saúde gasta. Exatamente. Né? E o veterinário também. Se você faz a prevenção, certamente você vai ter muito menos despesa com o seu animalzinho de estimação ali. Exatamente. Né? Bom, finalizando, então, eu queria agradecer Dr. Fernando, né? Existe calmante para cães no caso de rojão e bombinha? A Márcia Silva está perguntando. A última nossa. Vamos lá, a última pergunta então. Márcia, existe sim. Existem diversos ansiolíticos, existem psicotrópicos que o seu veterinário vai te indicar. Existem florais, existe homeopatia, tá? Cada profissional aqui que trabalha com o seu animalzinho, ele vai indicar para você a melhor saída. Tá. Não faça jamais, mas o meu cunhado deu remédio tal, a minha prima usou remédio tal. Não, o seu animal ele é específico e só isso ele resolve. Então leva no seu profissional de confiança e ele vai te passar a melhor saída. Que existe, mas precisa passar por uma avaliação veterinária. Tá. Deixa eu falar agora, para a gente terminar, a última pergunta. Além de cães e gatos, tem outros animais aí. Tem gente que tem porquinho de estimação, coelhinho de estimação. Está aumentando cada dia mais o número, assim, essa variedade? Vamos lá. Esses animais, Marcos, eles são denominados hoje chamados pets não convencionais. Certo. O que são os pets não convencionais? Eu tenho ali o hamster, o anão russo, que é um tipo de hamster, eu tenho um porquinho da Índia, eu tenho ali um coelho, um pogona, que é um dragão barbado, eu tenho um gecko, que é um tipo de lagarto, eu tenho cobra, tá? Eu mesmo tenho uma. Tem cobra? Tenho. O Ozzy. Tem cobras, tem vários animais, né? Que eles são pets não convencionais. O que isso quer dizer? Que são animais que dependem de um cuidado específico, né? Então, existem especialistas que trabalham com fauna silvestre, especialistas que trabalham com fauna exótica, que vão cuidar melhor desses animais. E é um mercado que está crescendo grande demais, pessoas que estão comprando, estão gostando, gostam de cuidar, né?
E precisam de cuidado também. Muito mais cuidado com os pets convencionais, né? Eles precisam os não convencionais, muito mais cuidado. Então, quando você for buscar um não convencional, saiba que você vai ter muito mais cuidado. Exatamente. Bom, Fernando, mais alguma coisa para falar? Por hora, nada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado por estar aqui esclarecendo. Espero ter ajudado as pessoas nas dúvidas que tiveram e estou à disposição para vocês, o que vocês precisarem. Eu quero agradecer o Dr. Fernando, todo mundo que participou aqui. Foi muito importante essa entrevista e a gente pôde esclarecer muitas coisas, tá? Daqui a um tempo a gente chama você de volta. Perfeito. Aí para bater um papo aí. E o Jornal Expresso está à sua disposição. Quando você achar que deve dar algumas recomendações, né? Pode passar para a gente agora. Tem alguma recomendação para esse período de frio? Tem sim. Vamos lá. O período de frio, gente, geralmente ele vem acompanhado de um tempo seco. Sim. A qualidade do ar está mais baixa, tá? Então, assim, vírus, eles estão mais suscetíveis, os animais. Problemas como a traqueobronquite infecciosa em cães e a rinotraqueite em gatos, tá? Sim. São doenças que estão mais... Quais são os sintomas dessas doenças? Primeiro sintoma, falta de apetite. Segundo sintoma, você vai perceber uma letargia, que é uma falta de movimento, o animal não vai querer. Dificuldades respiratórias. Moleza. Tá? Exatamente. Como você vai diagnosticar que seu animalzinho está precisando urgente de um cuidado veterinário? Todo mundo chega na casa, sabe que o animal vai recepcionar, ou sabe que o animal tem um comportamento normal. Sim. Se você perceber alteração no apetite desse animal, perceber uma alteração no xixi, no cocô, ou na qualidade da brincadeira dele, que ele não está saindo da caminha, amuado, como a gente diz. Procure urgente o veterinário para solucionar esse problema. Então, gente, se o seu animalzinho está amuadinho, procure. Bom, pessoal, muito obrigado ao Dr. Fernando, todos aqueles que nos acompanharam e participaram aqui da nossa entrevista de todas as quartas-feiras aqui no Jornal do Expresso. Você que não acompanhou ao vivo vai poder acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.